Bom, turma, então nessa aula eu vou falar para vocês sobre a análise de componentes principais, ou PCA, né? Em inglês, Principal Component Analysis. Então esse método ele é utilizado para projetar os dados multivariados em um espaço de menor redução, de menor dimensão, reduzindo assim a dimensionalidade do espaço original, sem que a relação entre as amostras seja afetada. Então, ele é um método que acaba comprimindo os dados, porque você tem dados num espaço de muitas dimensões e você reduz esses dados num espaço de dimensão menor, tentando trazer o máximo de informação possível dos dados originais. Que eu já vou explicar como é que isso funciona. Então, quando você usa essa metodologia, é possível descobrir, visualizar e interpretar as diferenças existentes entre as variáveis e examinar as relações que podem existir entre as amostras. Porque você consegue, ao trazer para menos dimensões, você consegue visualizar os dados, coisa que num espaço de mais de 3 dimensões você não consegue. Então fica melhor de visualizar. E essa análise também permite detectar amostras com comportamento anômalo, né? Comportamento atípico. Então, exemplos de PCA, você tem aqui, ó, na área de meteorologia, para o tratamento de imagens de satélite. Então, imagina nas imagens de satélite a infinidade de dados que você tem. Então, para tratar isso é complicado. Então, você projeta em espaço de dimensão menor, que aí, de certa forma, você está comprimindo, né, esses dados. Em química, por exemplo, no tratamento de dados de espectroscopia, de cromatografia, onde você pega os espectros, que são dados de muitas dimensões, projeta no espaço de dimensão menor e vê relações entre as amostras ou entre as variáveis. Então, como eu falei, no PCA a gente faz uma compressão dos dados. Como que isso funciona? Porque a gente cria um novo conjunto de variáveis que são combinações lineares das variáveis originais. Essas novas variáveis que são criadas são chamadas de componentes principais, daí o nome análise de componentes principais, que também pode ser chamado de fatores ou autovetores, porque eu uso também equações de alto valor e alto vetor. Essas novas variáveis, essas componentes principais, PCs, né, mais resumidamente, elas não são correlacionadas e são ortogonais entre si. Então, outra vantagem do PCA é que às vezes você tem muita informação redundante na sua matriz de dados. Por quê? Porque uma variável está correlacionada com a outra. Duas variáveis querem dizer praticamente a mesma coisa. Então, quando você aplica um PCA aos seus dados, ele cria novas variáveis que trazem toda essa informação, ou praticamente toda essa informação, só que não existe correlação entre as variáveis, elas são ortogonais. E aí, o que vai acontecer? Quando você vai usar outros métodos, que a gente vai ver mais adiante, você pode usar a regressão linear, que quando você tem variáveis correlacionadas, ela dá erro numérico. E aí, quando você faz isso em cima da matriz tratada com PCA, ela deixa de dar problema. E de que modo são construídas essas novas variáveis? A primeira componente principal é definida pela direção que descreve a máxima variância dos dados originais. Isso para garantir que você está trazendo a maior parte das informações dos dados originais. Quanto mais você traz da variância dos dados, da variabilidade dos dados, mais informação você está trazendo para essa sua nova matriz com dados comprimidos. Aí, como é que você monta a segunda PC? Você pega a o subespaço ortogonal a PC1, que tem a máxima variância dos dados, e assim sucessivamente. E aí o número de componentes principais, A, por exemplo, A, K, a letra que a gente resolver dar, tá? Que é necessário para descrever esses dados, é chamado de dimensão intrínseca dos dados, pseudoposto, que o posto de uma matriz é o número de linhas ou colunas linearmente independentes, e no caso de dados químicos é chamado de posto químico. Tá? Então, matematicamente, fazer um PCA equivale a decompor a minha matriz original X, que eu estou dizendo aqui que tem I linhas e J colunas, em duas outras matrizes. Uma que a gente chama de T, que é a matriz de scores, e outra que a gente chama de L, que é a matriz de loadings, ou pesos. Tá?
A matriz de scores, ela é ortogonal, ou seja, todas as colunas da matriz são ortogonais. E a matriz de loadings, ela é ortonormal. O que significa ser ortonormal? Que além das colunas serem ortogonais, elas também são normalizadas. Então, os scores representam as relações entre as amostras e os pesos as relações entre as variáveis, tá certo? Então, antes de entrar aqui na programação, eu vou mostrar como é que funciona isso, tá, pessoal? Vou abrir aqui um quadro que é melhor do que riscar lá, que eu vou precisar de mais espaço, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui vai funcionar da seguinte maneira. Como é que funciona aqui minha análise de componentes principais? Primeiro eu vou dar um caso aqui bem simples, que é em 2 dimensões, tá? Então vamos supor que você tem aqui um conjunto de dados, tá? Seus dados estão distribuídos de 2 maneiras. Você tem 2 variáveis, x1 e x2, tá bom? E aí você tem o seu conjunto de dados aqui, ó, são esses pontos. Tá certo? Então, como que funciona a análise de componentes principais? Eu tenho que projetar esses dados numa outra dimensão, de modo a pegar o máximo da variância. Tá certo? Isso equivale a fazer o quê? Aí daí uma transformação que a gente sempre tem que fazer quando está fazendo PCA. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar esses dados aqui e centrar na origem, tá? Centrar na origem significa centrar na média. O que significa centrar na média? Você pegar todas essas variáveis e subtrair pela média delas. Isso, geometricamente, equivale a você fazer isso bem aqui, ó, pessoal. Você pegar esse conjunto de dados e trazer, ó, para cá, tá certo? Então, você centrou na média. Tudo bem? Feito isso, o próximo passo do PCA é o quê? Você criar um novo eixo que passa pela origem, tá? E que pega o máximo da variância desses meus dados. Então, eu vou traçar aqui uma reta que passa pela origem, tá? E que pega o máximo da variância desses dados. E aí, os valores dessas variáveis nesse meu novo eixo, que é essa minha PC1, são as projeções dos dados aqui nesse eixo. Então, aqui, ó, vou projetar esse dado aqui, esse aqui, tá? Então, eu vou projetando esses pontos nesse novo eixo. Tá certo? Então, aqui, ó, projetando tudo nesse novo eixo, tá? Então, eu vou ter um novo conjunto de pontos aqui, né? Uma nova variável PC1 que vai ter os valores que são as projeções desses dados nesse novo eixo. Então, eu parti de um espaço de 2 dimensões e projetei meus dados no espaço de 1 dimensão, tá certo? E esses dados aqui, eles trazem maior parte da informação aqui, porque eu estou vendo como que os dados estão distribuídos ao longo dessa PC1. É mais ou menos como eles estão distribuídos ao longo dessas duas variáveis x1 e x2, tá certo? Então, cada ponto desses aqui, as coordenadas de cada ponto aqui, vai ser uma combinação linear das variáveis originais. Então, cada ponto P em PC1 vai ser um coeficiente vezes x1 mais um coeficiente vezes x2. Então, isso vale para todos os pontos. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, só, para o ponto 1. Então, para o ponto 1. Vamos escolher aqui um ponto qualquer, vou chamar de 1, tá? Esse cara aqui, pegar esse aqui que está mais destacado, tá? Esse cara aqui é o meu ponto 1, tá? Então, qual vai ser o valor do ponto 1 na PC1, que é essa projeção aqui, ó? O valor do ponto 1 na PC1 é esse aqui, né? A projeção dele no eixo PC1.
Então, como que eu calculo isso? Aí eu faço aqui a minha combinação linear, né? O meu ponto 1, né? O meu ponto 1 vai ser um coeficiente vezes a coordenada x1 do ponto 1 mais o outro coeficiente vezes a coordenada x2 do ponto 1. Aí eu faço isso para todos os pontos, e aí eu vou ter um novo valor, né, de cada ponto nesse novo sistema de coordenadas. Tá certo? Então é assim que funciona a análise de componentes principais. Então eu dei o exemplo aqui mais simples possível, né, que é o passar de duas variáveis para uma, né, espaço de duas dimensões para um espaço de uma dimensão. Eu vou tentar, tá, pessoal, ilustrar o 3D aqui, porque é difícil, eu tenho dificuldade de desenhar, tá, o 3D, mas vamos lá. Então imagina agora que eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui esse meu sistema aqui, ó. Certo? Aqui é x1, x2 e x3, tá bom? Aí vamos supor que eu tenho meus pontos aqui, tá? Vou colocar eles já centrados na origem, para não... Vou colocar eles já por aqui, tá bom? Então, o que significa eu fazer análise de componentes principais, por exemplo, aqui, projetar de dimensão 3 para dimensão 2? Seria eu pegar um novo eixo aqui que passa pela origem, pegando a máxima variância dos dados, certo? Aí aqui seria a minha PC1. E aí a outra componente principal seria também uma coisa que passa pela origem, que pega a máxima variância que sobrou, né, nessa direção. Aí essa aqui seria a minha PC2. E a PC2 tem que ser ortogonal à PC1, ou seja, esse ângulo aqui tem que ser 90 graus. 3 dimensões é mais difícil de visualizar, tá, pessoal? Mas a ideia é essa. Então, na prática, a gente tem uma matriz, por exemplo, com 100 colunas, né? Seria um espaço de 100 dimensões, eu vou projetar em 5, em 6, e eu consigo uma boa compressão dos dados nessas situações, tá certo? E aí como é que funcionam as minhas matrizes, né? Então quando eu pego aqui a minha matriz X, quem é a minha matriz X? É exatamente formado por um vetor de cada dessas variáveis aqui. Então o que seria a matriz X1 nesse exemplo aqui, nesse primeiro aqui? Eu tenho duas variáveis, x1 e x2, significa que eu tenho 10, por exemplo, eu tenho duas colunas, né? A variável x1 seria o quê? O meu x1 para o ponto 1, o meu x1 para o ponto 2, né? O meu x1 para o ponto M, vai. E aqui a minha matriz, minha segunda coluna, né? Que é a variável x2, é o meu x2 para o ponto 1, x2 para o ponto 2, né? x2 para o ponto M. Tudo bem? O que o PCA faz? Ele pega essa matriz, aplica uma transformação e cria uma matriz T, que é a minha PC1 que eu estava colocando aqui para vocês. Só que essa T agora só tem uma variável, né? Ela só tem uma variável. Então ela vai ter o meu T11, T12, T1M. Tá certo? Então, a minha análise de componentes principais, ela faz isso. Ela pega os meus dados e projeta no espaço de dimensão menor. Então, eu tinha uma matriz X com duas colunas. Eu projetei os dados numa matriz com uma coluna só, que é essa T aqui. Essa aqui é a minha PC1, né? Vou colocar aqui, essa aqui é a minha PC1. Para aplicar essa transformação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a matriz X e multiplicar por uma outra matriz, tá certo? Que matriz é essa? Aí lá eu mostrei a equação para vocês, vou colocar aqui no cantinho. X é igual a T vezes L transposto, tá? Então, como essas matrizes são ortogonais, se eu multiplicar desse lado aqui por L e desse lado aqui por L, vou escrever de novo. Se eu fizer aqui, ó, X vezes L, aqui T
L transposto, x vezes L também, né? Aí, como isso aqui é ortogonal, quando você tem duas matrizes ortogonais, o produto da transposta dela por ela é igual à identidade. Então fica que T é igual a x vezes L transposto, tá certo? Então essa transformação bem aqui significa o quê? Multiplicar por L. Então quando eu pego o x e multiplico por L, eu obtenho essa matriz aqui com a minha componente principal, que é a matriz T. Então, nessa matriz L, o que eu vou ter? Eu vou ter os pesos. E o que são os pesos? São esses coeficientes aqui, tá? Esse C1 e esse C2. Então, no meu caso aqui, no caso desse exemplo aqui, a minha matriz L, quem que ela vai ter? Minha matriz L, essa aqui é M por 2, então ela vai ser 2 por 1, né? É isso. Então, a minha matriz L, ela vai ter aqui o meu C1, que eu vou chamar agora de L1, e o C2, que é o L2. Por isso que ela é chamada matriz de pesos. Porque o que a matriz L me dá? Ela me dá o peso de cada variável na minha transformação. Porque se eu pegar aqui, quem é o meu T1, né? Que no caso só tem uma coluna. Vai ser L1x1 mais L2x2. Então, L1 é o peso da coluna 1 da matriz original e o L2 é o peso da coluna 2 da matriz original. Tá certo? Mesma coisa vale aqui para o 3D, tá, pessoal? Como é que era o 3D aqui? A minha matriz X agora tem três variáveis, né? Então, tem x11, tem x12, né? Aqui eu acabei invertendo a notação das matrizes, mas só para entender a questão da variável, tá? Aqui x1m, aqui x21, x22, x2m. Aí tem outra, né? x31, x32, x3m. Aí nesse caso aqui, o que eu fiz aqui? A minha transformação gerou uma matriz T com duas componentes principais. Então agora ela vai ter duas colunas, que é o meu T11, T12, T1m. Aí vai ter a T21, T22, T2m, né? Para fazer a transformação, eu tenho que aplicar aqui, eu tenho que multiplicar por L, né? Então, quem é a minha matriz de pesos aqui nesse caso? Ela vai ter um peso para cada variável. Então, vai ter aqui o L1, o L2 e o L3. Tá certo? Um peso para cada variável. Mas tem um peso para cada variável, mas para cada componente principal eu tenho como eu tenho duas componentes principais, a primeira linha é para a primeira componente, então aqui vai ter um L11, L21, L31, e aqui eu vou ter a segunda linha, né? L12, L22 e L32. Pronto, agora sim, agora tá certo. Então, se eu quiser saber quem é o valor da variável T1, né, que é a variável nesse novo espaço, é eu pegar isso aqui, multiplicar essa matriz aqui, multiplicada por essa aqui. Na verdade, T é igual ao que? X vezes L, né? Aqui eu acabei fazendo trocado, né? Aqui era para ser uma matriz coluna, né? Tá, pessoal? Aqui é L1, L2, né? E aqui era para ser o contrário, tá? Aqui, no caso, essa aqui é a L transposta. Então, eu vou fazer aqui, tá? Aqui, L11, L21, L31, que é para essa primeira, né? Depois, L12, L22, L32. Aí, quem é o meu T? É X vezes L. Então, vai ser o L11x1 mais o L21. Que aqui cada variável é essa aqui, ó. Aqui é o meu x1, aqui é o meu x2 e aqui é o meu x3, né? Então L11x2 mais L12 x2 mais L21, né? Aqui. L21x2 mais L31x3, certo? E o meu T2 vai ser L12x1 mais L22x2
mais L22 x3, 23x3, né? 32x3, eita. 32x3, tá? Então aqui, pessoal, é só para vocês entenderem de onde vem, tá? Essa transformação, como ela funciona. Não precisa se apegar, se preocupar com essa matemática aqui, a não ser quem queira ter uma ideia mais aprofundada de como o método funciona, tá bom? Então vamos ver agora como que a gente aplica isso aqui aos nossos dados, tá? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então vamos lá. Então, ó, como eu falei para você, a gente vai usar o pacote scikit-learn, né? Então vou importar o pandas para ler meus dados, né? Minha matriz. Aí vou importar, ó, do scikit-learn pacote decomposition, porque eu estou fazendo uma decomposição dos meus dados, eu vou importar o PCA. E vou importar também do pacote preprocessing, né? Que é pré-processamento, o standard scalar, que eu também vou explicar para vocês, tá? Aí eu vou ler esse conjunto de dados aqui, líquens, foi o mesmo que eu mostrei lá para o HCA, tá? Aí eu estou dizendo que o cabeçalho é a primeira linha. Vou pegar só os números, que nem eu fiz também lá para o PCA, que a gente viu que é só a partir da coluna 2, né? Aí aqui, pessoal, lá no HCA eu fiz lá programaticamente, né? Pedi para vocês pensarem na solução. A solução sem ter que programar, sem ter que fazer um for dentro do outro, é essa aqui, ó. Tem um método, o DataFrame tem esse método replace. Então é só você colocar aqui, ó, dfnumbers.replace LD menor que LD por zero. Então ele vai lá, ó, todo mundo que for menor que LD, que tem que ser um número, né, que a gente substituiu por zero, ele vai lá e substitui por zero. Tá vendo como é simples? Aí o que eu fiz aqui, ó? XA é standard scalar.fit transform dfnumbers, tá? Então o que significa isso? Como eu falei, o standard scalar, ele faz um pré-processamento dos dados, tá? Que pré-processamento é esse? O pré-processamento que ele faz é centrar na média e dividir pegar todas as colunas, centrar na média e dividi-la pelo desvio padrão. Tá certo? Qual é o objetivo de se fazer isso? É centrar na média, aquilo que eu falei quando eu mostrei o PCA, né, lá no quadro para vocês. Eu preciso centrar na média porque a minha PCA, minha componente principal, ela passa pela origem. Então, para eu pegar a máxima variância dos dados, de fato, eles têm que estar centrados na média. E quando eu divido todas as colunas pelo desvio padrão delas, eu estou dando o mesmo peso para elas, porque às vezes você está tratando dados de ordens de grandeza diferentes. Então você tem uma coluna lá da sua matriz cujos dados são 1000, 10.000, 5.000, e outra coluna é 0,1, 0,2. Então essa coluna que tem 0,1, 0,2 vai sumir perto da que tem dados 1000, 5.000, 10.000, mas é a ordem de grandeza que é diferente. Não quer dizer que um número lá que é 0,1 não seja maior, entre aspas, do que o 1000 da outra coluna. Então, para eu colocar todo mundo na mesma faixa de valores, eu calculo o desvio padrão de cada coluna e divido cada coluna os números de cada coluna pelo desvio padrão dela. Porque aí o que vai acontecer? Todo mundo vai ficar com desvio padrão igual a 1. Então, a faixa de variação vai ser a mesma, que o desvio padrão é o mesmo, né, para todas as colunas. Então, isso é o que a gente chama de autoescalar os dados, tá? Então, deixa eu escrever aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou autoescalar os dados, tá? O que significa isso? Significa centrar na média e em seguida dividir pelo
desvio padrão, tá? Então, por exemplo, o que é centrar na média? Vamos pegar uma matrizinha aqui pequena, só para grosso aqui, só para a gente ver. Vamos supor que eu tenho essa matriz aqui, ó, 1, 2, menos 5, 7, tá? Qual é a média aqui dessa coluna? 3 dividido por 2 é 1,5. E aqui, 2 dividido por 2 é 1, né? 7 menos 5 é 2. Então, quando eu centro na média, eu vou pegar esse valor aqui e subtrair a média. Então, vai ficar menos 0,5 e aqui vai ficar 0,5. E aqui vai ficar menos 4. E aqui, aliás, menos 6, né? Menos 5 menos 1 vai dar menos 6, não é isso? Então, menos 6 e 7 menos 1, 6, não é isso? Aí, pessoal, depois eu calculo o desvio padrão desses dados aqui, tá? Vamos supor que o desvio padrão desse dado aqui o desvio padrão vai dar 1, tá? Então, se eu dividir 0,5 por 1 e 0,5 por 1, vai dar 1. Então, vai ficar menos 0,5 e aqui 0,5. E aqui vamos supor que o desvio padrão é a diferença entre eles, tá? Só para facilitar, vai dar 12, né? Então, tá vendo? Que aqui é 0,5 e aqui é 6. Mas no momento que eu pego isso aqui e divido todo mundo por 12, vai dar o quê? Vai dar menos 0,5 e 0,5. Ou seja, meus dados estão dizendo a mesma coisa aqui. As colunas acabaram ficando iguais, tá certo? Eu vou mudar, em vez de 12, eu vou botar 10, tá? Para poder ficar diferente, tá bom? Então, supor que o desvio padrão é 10. Então, fica menos 0,6, aqui 0,6. Aí, tá vendo que eles ficaram na mesma faixa de valores? Então, quando eu autoescalo, eu faço isso, tá, pessoal? Aí, eu vou executar aqui e mostrar para vocês. Só lembrando, esse conjunto de dados de líquens é aquele que eu tenho as regiões, né, os estados, e eu tenho os índices de hidrocarbonetos poliaromáticos, né? Então, ó, eu vou executar, tá? Então, no momento eu não estou fazendo o PCA, eu estou só autoescalando os dados. Aí eu mandei imprimir a forma, né, da minha matriz, ela é 45 por 16, tem 45 linhas e 16 colunas. Aí agora sim eu vou fazer o PCA, tá? Então, eu imprimi a forma aqui exatamente para a gente ver que ela tem 16 colunas. Então, isso significa que eu estou no espaço de dimensão 16. Aí, eu vou fazer um PCA. Como é que eu faço um PCA? Primeiro, eu crio o meu objeto PCA aqui e digo quantas componentes vai ter. Eu resolvi aqui aleatoriamente, tá? Um chute. Não, vou fazer com 6 componentes. O que significa isso? Que eu vou projetar aquela minha matriz, tem 16 colunas, numa nova matriz com 6 colunas, com 6 componentes principais, tá? Aí, normalmente, esses objetos que a gente usa do pacote scikit-learn, eles têm esse método fit. Que o método, aqui eu só crio um objeto e aqui eu aplico o método fit para poder fazer o ajuste dos dados, tá? Então, a gente vai ver muitos aqui. Fit, predict e transform. São os métodos que a gente costuma usar em praticamente a maioria dos pacotes que a gente vai usar aqui no scikit-learn, tá? Então, eu vou aplicar um fit, essa minha matriz autoescalada, que é o XA. E aí eu vou imprimir aqui o que é explained. Aí o PCA ele tem esse atributo aqui, ó, explained variance ratio, que é a variância explicada dos dados transformados. Tá? Já eu explico isso aqui. Deixa eu executar e aí eu vou dizer o que é cada coisa aqui. Então, ó, o que é esse meu explained variance ratio? É, como eu falei, a variância explicada. Então, isso significa o quê? Eu vou fazer um esqueminha. Eu tinha minha matriz X original, ela era 45 por
16. O que eu fiz? Eu projetei essa matriz na minha matriz T com 6 componentes principais. Então, ela tem 45 linhas e 6 colunas agora. Então, eu tinha 16 variáveis, agora eu tenho 6 componentes principais, que são combinações lineares das 16 variáveis originais. Então, cada componente principal dessa explica uma porcentagem da variância dos dados originais. Então, a primeira componente principal, a PC1, ela explica quanto? Aqui eu passando para porcentagem, tá, pessoal? Ela explica 59,29% dos dados originais. A segunda componente principal, ela explica quanto? 19,73% dos dados originais. E assim sucessivamente. Então, tá vendo que a primeira tem a maior variância. Aí a segunda já tem menos, a terceira menos e assim sucessivamente. Aí eu mandei imprimir aqui agora o np.cumSum do pca.explain variance ratio. O que esse cumSum faz? Que é uma função da biblioteca NumPy. É a soma acumulada, tá? Então aqui eu tenho a soma da primeira componente principal. Aqui eu tenho a soma da primeira com a segunda. Então dá 0,79. Aqui eu tenho a soma da primeira, da segunda e da terceira, que dá 0,84. Então qual o significado disso aqui, pessoal? É que as duas primeiras componentes principais já trazem 79% da informação original. Então eu tinha matriz de 16 colunas, se ao invés de projetar em 6, eu projetar em 2 colunas, eu já tenho 79% da informação original. Se eu projetar em 3, eu já tenho 84,7% da informação original. Em 4, 89,9% da informação original. E assim sucessivamente. Em 6 componentes, foi o que eu fiz aqui, eu tenho 95% da minha informação. Então eu saí de 16 colunas para 6 colunas, trazendo 95% da informação que eu tinha nas 16 colunas. É assim que o método funciona, tá certo? E como que eu calculo essas porcentagens? Né? Com base nesses valores singulares, tá? Eu falei lá atrás, na aula de NumPy, do SVD, porque o PCA usa esse método SVD, tá? Ele calcula esses valores singulares que dão a ideia da variância que está sendo explicada. Então, se eu pegar e somar isso aqui, né? Vai dar o meu total, e se eu dividir isso aqui pelo total, vai dar 59,28%. E por aí vai. Tá certo, pessoal? Então é assim que funciona o PCA. Deixa eu voltar aqui para o modo apresentação. Aí como é que funciona o meu PCA? Eu não tenho a matriz, a minha transformação T igual a x vezes L transposto, né? Então quem é a minha matriz L, que é a matriz que faz a transformação, que é a matriz de pesos? É você pegar essa pca.components, underline, pegar a transposta dela, tá? Porque as componentes aqui para o PCA aqui são é o L transposto. Só uma notação do scikit-learn. Então, vou executar aqui, ó. Aí ele mostrou aqui, ó, como eu falei para vocês, cada linha aqui desse array representa os pesos de cada variável, tá certo? Aliás, cada coluna do array é o peso da variável original nas novas variáveis. Por isso que cada linha tem 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Tem 6 elementos, porque é o que você vai obter quando você multiplica o x pelo L para chegar no T, né, que são 6 colunas. Eu vou imprimir o L mesmo, tá? Vou fazer aqui o contrário. Deixa eu tirar o transposto, que é melhor olhar aqui a coluna. Então, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho o peso de cada variável original. Então, o que significa isso aqui? Que na minha primeira componente principal, vou escrever aqui embaixo, tá? O que significa isso aqui? Que a minha primeira componente principal, que é a T1,
ela é esse primeiro peso aqui, ó, 0,133 vezes a variável x1 mais o segundo peso, 0,240 vezes a variável x2 mais 0,186 vezes a variável x3 mais, assim sucessivamente, eu vou pegar a última aqui, ó, 0,268 vezes a variável x16, tá certo? Aí se eu pegar a componente principal 2, que é a segunda coluna da matriz de scores, quem é ela? 0,317 vezes a variável x1 mais 0,317 vezes a variável x2, tá? x2 aqui, vezes a x2 mais 0,249 vezes a variável x3 mais a última 0, ah não, aqui é, agora eu acabei olhando a de cima, né? Deixa eu sair voltando aqui. 249 não, é 388, né? 388 vezes a variável x3 mais. Aí a última é 0, menos, né? Vou tirar aqui. Menos 0,141 vezes a x16. Tá certo? Então, cada linha dessa aqui agora, né? Porque eu tirei a transposta, representa o quê? O peso de cada variável original nas novas variáveis. Então, cada variável nova, cada componente principal nova, né? Essa aqui é a PC1, essa aqui é a PC2 e assim sucessivamente. Vocês vão ver que eu tenho 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada variável nova é uma combinação linear das variáveis originais. Tá certo? Aí, vamos lá. E aqui agora a matriz de scores, né? A matriz de scores, que é a matriz transformada. Por isso que para obter a matriz de scores, você tem que fazer PCA.transformXA, né? Então aqui a minha matriz de scores agora são os novos valores, né, dos dados projetados nesse espaço de 6 dimensões. Então aqui é a primeira componente, né? Aqui é a segunda. Na verdade aqui estão as linhas, né? Aqui estão as linhas. Não, tá certo. Então aqui é o meu T11, aqui o T12, o T13, T14, T15, T16, né? Então são os dados da primeira amostra, né? Porque os scores representam a relação entre as amostras. Então aqui são os dados da primeira amostra, os dados projetados da primeira amostra. Aqui são os dados projetados da segunda amostra e assim sucessivamente, para todas as 45 amostras, tá? Se eu sair aqui do modo apresentação, então vocês vão ver aqui, ó, que vão ter 46, né? 45, né? Linhas. E aqui era o meu data frame original, tá? Para vocês relembrarem. Então aqui, ó, estado, zona, né? E aqui, eu acabei pegando errado aqui os nomes, né? Deixa eu... Aqui é o data frame original, né? Não é o def numbers, não. No def numbers eu acho que tá certo. E agora eu vou mostrar o gráfico, tá, pessoal? Vou mostrar o gráfico. Eu não vou voltar para o modo apresentação, não, porque fica difícil de ver esses gráficos. Então, esse primeiro gráfico aqui, o computador tá lento hoje. Tá fazendo um cálculo ao mesmo tempo, hein? Ele tá lentinho. Então, aqui o que você tem? Eu vou fazer um gráfico aqui, primeiro usando o bokeh, tá certo? Então, esse primeiro gráfico eu vou fazer o seguinte, usando o column data source. Né? Eu crio esse column data source e decidir quem são os dados que eu quero plotar, né? Quem são os dados que eu quero plotar? Aí eu estou chamando aqui de PC1. Eu que dou esse nome, né? Eu criei um dicionário onde eu estou chamando PC1 T, todas as linhas coluna 0, que é a primeira componente principal, e PC2 T, todas as linhas coluna 1, é a segunda componente principal. E names são os nomes das minhas amostras, tá? Que é
a segunda coluna, né, desse data frame. A coluna 2, né? Quem é a coluna 2 aqui do data frame? 0, 1. Não, pera aí. Ah, não. Coluna 2 não. Estou pegando a partir da linha 2 a coluna 1, né? A partir da linha 2 a coluna 1, que é quem? A coluna que diz se eu estou na zona rural, né? Se eu estou na zona rural ou urbana. Tá certo? Agora eu fiquei na dúvida se era para ser a partir da linha 2, mas vamos ver aqui. Output notebook, que é para mostrar aqui no notebook mesmo, não abrir outra página HTML. Aí aqui eu crio a figura, o título, gráfico de scores, a legenda do eixo X é a PC1, do eixo Y a PC2. E aí eu vou fazer um gráfico de pontos, tá? Vou fazer um gráfico de pontos, os pontinhos de tamanho 6, e aqui a minha fonte de dados é esse source que eu criei aqui, onde eu disse quem é o X, quem é o Y, tá? E aí quem são os labels, né, que eu vou colocar no meu gráfico? O X é PC1, que eu chamei de PC1 aqui, o Y é o que eu chamei de PC2 aqui, o texto que vai no gráfico é o que eu chamei de names aqui, e aqui level glyph, que é onde que eu vou colocar o texto, que são nos pontinhos, vocês vão ver aqui. X offset igual a 5, quer dizer que o nome vai ter uma distânciazinha para não ficar em cima do ponto. No gráfico, quando eu mostrar o gráfico, eu explico melhor. Aqui é o offset do Y, a fonte de dados é essa, source, e aqui é onde que vai mostrar aqui um detalhe que é menos importante. Adiciono esses labels ao gráfico e mostro, tá? Então tá aqui. Depois eu explico essa linha aqui, tá, pessoal? Então aqui é o gráfico de scores, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu plotei os pontos e coloquei o rótulo. Quem era o rótulo? Esse é o urbano ou rural, esse names aqui. E aí eu tracei essa linha aqui exatamente na PC igual a 0, tá vendo? Eu criei aqui um vetor de zeros e um vetor aqui de números aleatórios, só para traçar essa linha aqui para separar a PC1 para os valores maiores que 0 e menores que 0. Então, quando você observa o gráfico aqui, você vê que quem tem a PC1 maior que 0, a maioria das espécies são da região urbana, da zona urbana. E menor que 0, a maioria das espécies são da zona rural. Então, aquela história, estou fazendo uma análise exploratória, né? Tipo HCA, eu não sei se tem relação, qual a relação que existe entre as amostras, né? Esses meus dados. Então, primeiro chute que eu dei aqui, vou ver se separou urbana de rural. Separou relativamente bem, né? Se eu pegar essa linha e deslocar um pouco para cá, eu vou ter poucas amostras urbanas separadas das rurais. Vou ter poucas urbanas desse lado, né? Vou ter mais rural aqui, ó. Se eu der um zoom, Se eu der um zoom aqui, ó, você vai ver, ó, se eu traçasse a linha aqui, só ia ficar uma urbana, né? O resto ia ser tudo rural. Então a PC1, ela aparentemente separa as amostras da zona urbana das amostras da zona rural, tá certo? E agora eu vou plotar o gráfico de loadings, tá? Eu não vou explicar tudo novamente, não. A diferença é só que a minha PC1 eu vou colocar os loadings, né? Coluna 0 dos loadings. E a PC2 é a coluna 1 dos loadings, dos pesos. E aí os rótulos agora são os nomes das colunas, né? Aí é que tá esses números das colunas. Deixa eu ver aqui se está certo. Não, tá não. Não era para ser esse 3.4. Era para ser o nome dos hidrocarbonetos aromáticos. Que eu acabei não pegando, tá? Vou voltar lá na minha... Onde eu abri. Não, eu voltei demais, né? Não era para eu pegar esse header igual a 1, não, tá? Opa. Vamos lá. Só que agora ficou com 16 linhas. Com 46. Vamos ver se vai dar certo aqui, tá? Vou rodar de novo. Continuou aqui, né? Rodei de novo. Aqui. Rodei de novo para pegar meu T. Vamos ver agora meu DF, como é que tá. Agora sim, né? Só que ele pegou aqui um not a number. Essa
É porque essa aqui não é muito importante para mim. Isso aqui é meu def. Ah, mas o def numbers eu peguei a partir daqui. Ah, então tá tudo certo mesmo. Beleza. Então, agora eu vou plotar de novo aqui. Só que agora... Esse aqui eu plotei, vamos ver aqui. Aqui ficou normal, né? Esse aqui é que estava errado, né? Deixa eu fazer agora aqui. Não. Ah, tá. É porque eu mudei. Naquela hora que eu tirei o transposto, eu baguncei, né? Vamos voltar lá, que eu tirei o transposto para vocês verem, né? Mas aí eu não voltei o transposto aqui, né? Aqui. Agora sim. Pronto, agora sim. Desculpem aí pelo transtorno. Aí vamos lá. Ah, agora sim, ó. Então, ó, eu consigo ver quem são os hidrocarbonetos aromáticos responsáveis pela separação, tá? Então, quem está mais à direita, quem tem maior peso, é porque influi mais para as amostras que estão do lado direito. Então, eu poderia dizer aqui, fazer uma análise rápida, dizendo que o antraceno, o benzoantraceno, esses dois aqui que estão o nome um em cima do outro, deixa eu ver, fluoranteno e fenantreno, são responsáveis, estão mais presentes nas amostras da região urbana, da zona urbana. E quem está mais à esquerda, tá? Seria o naftaleno, o indeno, o arsenafteno, estariam presentes mais nas amostras da zona rural, tá? Só um exemplo aqui, não quer dizer que isso seja verdade não, mas é mais ou menos como a gente interpreta gráficos dessa natureza, tá bom? Aí aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui, ó, como que a gente faz o gráfico usando o Plotly, né? E é muito mais simples, tá? Vocês viram que tinha um monte de coisa lá naquele gráfico lá do Bokeh, no do Plotly é bem mais simples, tá? Olha como é que eu faço. Eu uso o Plotly Express aqui, então eu faço px.scatter, que é o gráfico de pontos. Aí eu digo, quem é o x aqui do meu gráfico? T0, que é componente principal 1. Quem é o y? T1. Aí eu, em vez de colocar os nomes, né, que nem eu coloquei ali, urbana e rural, eu achei melhor aqui, usando o Plotly, é simples de usar, você separar por cores, ó. Você coloca color df.iloc21, então ele vai colorir urbana com rural com diferente. Aí eu pego aqui com Update Layout, eu coloco o título do gráfico, o título do eixo X e do eixo Y, tá certo? Aqui, aquele que eu fazia lá, o offset, X offset, Y offset, aqui ele tem esse negócio, Text Position Top Center, pronto. Ele já vai colocar o título em cima do pontinho, mas se bem que eu nem mandei colocar o título aqui, porque como ele separa por cores, fica melhor de visualizar. Vocês vão ver o marker aqui, eu coloquei 8, eu tinha colocado 6 no outro, né? Vamos deixar 6 também. E aqui eu vou mandar traçar aquela linha, ó. Tá vendo? Aquela linha para separar PC1, né? Maior que 0, menor que 0. Pronto, e aqui eu vou mandar mostrar. Então com o Plotly é bem mais simples, tá, turma? Então tá aqui, ó. Tá vendo? Coloquei a minha PC1 separando, ó. Tá vendo que fica muito mais fácil de visualizar? Aqui as amostras urbanas e aqui as rurais. Ele ainda tem, ó, já automaticamente você vê as coordenadas, né? X e Y aqui, que são a PC1 e o valor da PC1 e o valor da PC2. Tá certo? E aqui o gráfico de loadings, ó, mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Agora o X é o L0, o Y é o L1, o texto são os títulos das colunas, aqui coloquei título do gráfico, eixo X, eixo Y, e aqui é a mesma coisa, colocar 6 também. Então tá aqui, ó, tá vendo? Uma visualização muito mais limpa, né, do que aquela lá que a gente viu, tá certo? Aqui agora, turma, eu vou mostrar um outro conjunto de dados, né, que são, como eu falei lá na aula passada, eu trabalho com QSAR, né? Como é que funciona esse trabalho de QSAR?
Então aqui foi um trabalho que eu fiz, que eu tinha um conjunto de moléculas que são flavonoides, né? Então eu calculei uma série de propriedades para essas moléculas e tentei fazer um modelo de previsão. Aí no caso dessa análise exploratória, eu estou analisando quem são as mais ativas e as menos ativas, tá? Então aqui eu estou abrindo meus dados, vou mostrar aqui para vocês, aqui são minhas moléculas, ó, são 20 moléculas, eu tenho 556 colunas, que são as propriedades que eu calculei, ó, massa molecular, aqui energia Hartree-Fock, energia eletrônica, energia nuclear, tá? E aqui a última coluna é a atividade dela, tá? Em log da dose que inibe 50% lá da atividade que eu estava estudando, que era anti-câncer de próstata, tá? Se eu não me engano, agora porque já faz tempo esse trabalho. Então a atividade é a última coluna, tá? Então a minha matriz X, ela é todas as colunas menos a última, né? Que são as minhas variáveis, e a Y, que é a minha atividade biológica, é a última. Aí, ó. Pronto, peguei aqui o Y é a minha atividade, tá? Aí que eu vou fazer o PCA, tá certo? Aí de novo aqui é usando, aí que eu tô fazendo o PCA aqui, ó, tá? Ó, PCA com 6 componentes. Aí aqui eu posso fazer já o Fit Transform X, né? Que é para fazer a matriz autoescalada. E aqui eu fiz o fit do PCA, né? Fiz o PCA na matriz autoescalada. Aí aqui o T é a matriz de scores, tá? E aí eu vou plotar os scores. Então aqui estão os scores, ó, das minhas moléculas. E aí eu procuro analisar. E agora? Tem alguma relação? Quem são as mais ativas, quem são as menos ativas? Aqui, turma, é um exemplo. Aí para eu ver quem são as mais ativas e as menos ativas, é porque aqui eu acabei não fazendo o gráfico do Plotly. Porque no gráfico do Plotly eu consigo ver, né, passando o mouse, a atividade. Ou posso mandar colorir pela atividade, tá certo? Depois eu vou fazer isso aqui para melhorar essa parte. Mas aqui, por exemplo, eu posso ver as atividades e analisar quem que é mais ativo, quem que é menos ativo, quem que tem atividade positiva e negativa, para ver se há algum tipo de separação, se essa minha análise de componentes principais fez algum tipo de separação, tá bom? Então esse é o gráfico dos scores. Aí aqui eu estou fazendo um gráfico 3D, tá? Aqui eu estou usando o Plotly. Ah, tá, aqui eu já fiz a questão do... Ah, não, fiz, tá aqui, ó. Eu mandei colorir com os valores de Y para ver se tem uma separação por atividade. E aqui eu fiz 3D, ó, porque o Plotly tem um gráfico 3D. Aí eu fiz, ó, X é a PC1, Y é a PC2 e Z é a PC3. Tá certo? Que são esses meus dados aqui do data frame. Então, ó, dados são os dados do meu data frame, né? Então, ó, tá aqui o meu gráfico 3D, ó, tá vendo? PC1 por PC2 por PC3. Então, o que eu consigo observar aqui? Que, ó, quem tem maior atividade está mais à esquerda aqui, ó, da PC1. Essa que tem a menor atividade, ó, tá por aqui, né? Então, quando eu passo o mouse, eu ainda vejo quem é a molécula. Quem é o hover data aqui? Mol 6, né? Essa aqui, quem é? A Mol 10. Essa aqui, quem é? Mol 7. Mol 9. Aqui é a Mol 16, que é a mais ativa de todas, né? Na verdade, a menos ativa, né? Vai de menos 1 a 1. Essa que é a mais ativa. Então, aí eu consigo ver se a PC1 com PC2 separa, né? Ó. Posso dar um zoom, né? Ó, tô dando um zoom aqui para ver como é que posso girar o gráfico, que nem eu estava fazendo, né? Era como era aqui, né, que eu estava fazendo. Né? Então, pessoal, ó, com a biblioteca Plotly, você tem mais facilidade e consegue trazer mais informações no seu gráfico, tá certo? E outra forma de eu fazer análise exploratória nesses dados aqui é eu plotar as PCs, tá? Vou plotar aqui, eu já mostrei esse gráfico, né, que é Scatter Matrix. Eu vou plotar PC1 por PC2 por PC3 por PC4, 2 a 2, e colorir pelos valores de Y, que é a atividade. Então tá aqui, ó. Ele já plota, né? Se eu quiser aqui, ó, PC1 por PC2, é esse gráfico aqui, tá?
Então tá separando as mais ativas das menos ativas? Mais ou menos, né? Eu tenho as mais ativas aqui, menos ativas aqui mais à direita, mas aqui também tem ativa à esquerda. Aí se eu quiser dar um zoom nesse gráfico aqui, ó, tá? O que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Meu computador tá lentinho, tá certo? Ah, não, ele fez foi selecionar. Eu quero o zoom, então. Vamos lá. É o computador, tá, pessoal, que tá lento. Agora parece que vai. Ah, não, ele deu o zoom, foi... eu tô dando um zoom em alguns pontos. Ele acompanha nos outros gráficos. Eu vou resetar, tá? Aqui, Alt Scale. Então aqui dá para ver mais ou menos. Eu quero ver se... por que eu uso a PC3, a PC4? Porque às vezes a separação se dá em outras componentes principais, não nas primeiras. Tá certo? Então você tenta observar, por isso que chama análise exploratória. Então você gera gráficos, visualiza, olha para os dados e vê se há algum tipo de separação nesses dados. Aí essas aqui, que é ela por ela mesma, tem que dar uma reta, né? Não poderia ser diferente. Tá certo? Aí aqui, pessoal, aqui é para mostrar que a matriz está centrada na média. Então, ó, se você olhar aqui a média das colunas da matriz T, ó, 10 a menos 15, 10 a menos 15 é porque é aproximadamente zero, tá bom? Aqui eu fiz um gráfico dos loadings, tá? Mas só para ilustrar, porque são tantas variáveis, ó, que fica essa confusão aqui. De fato, não dá para fazer uma análise. E aqui, para finalizar, eu fiz um HCA, para a gente ver se pelo HCA a gente consegue ver alguma separação. Eu mandei aqui nos rótulos colocar o nome da molécula e a atividade, para ver se separa, se esses grupos, por um acaso, separam as mais ativas das menos ativas. Tá? Nesse caso aqui não está separando, tá, pessoal? Esse exemplo é só para ilustrar. Eu não tinha um conjunto de dados que separasse. De fato, até que o do líquens ficou mais legal, né? Separou bonitinho. Esse aqui não separou, mas o importante é você entender que você tem todas essas ferramentas à disposição de vocês para fazer essa análise, essa visualização e observar tendências nos seus dados, tá? Isso te ajuda, né, a entender melhor seus dados e trabalhar melhor em cima deles, tá bom? Então, a gente termina aqui essa parte de análise exploratória e no próximo vídeo eu vou falar para vocês dos métodos de regressão, tá certo?